Amém? Mais um culto de libertação. E como falei há pouco, nós vamos repetir a palavra que foi feita antes do louvor. E vamos abrir então em Provérbios, lá no capítulo 26, os Provérbios 26, e apenas o versículo número 2, em nome do Senhor Jesus. Provérbios 26, versículo 2. A mensagem será voltada em cima dessa mensagem, em nome de Jesus. Provérbios 26, versículo 2. Aleluia, Jesus. Os irmãos que encontrarem, digam amém. 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 Está escrito assim: como o pássaro no seu vaguear, algumas traduções vão dizer no seu voo, né? Como os pássaros no seu como o pássaro foge, né? Em algumas traduções. E aí vai dizer, a sequência vai dizer como a andorinha no seu voo, a andorinha no seu voo. Vou ler de novo aqui para eu ler a outra tradução. Vou ler na minha primeira. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, né? Agora, outra tradução vai dizer exatamente isso. Assim como o pássaro foge, né? Assim como as andorinhas têm os seus voos, assim também a maldição sem causa não se cumpre. Amém? Então, agora sim, vamos tornar nossas cabeças e vamos falar com Deus para que Ele nos revele, nos dê discernimento desta mensagem, porque é uma mensagem muito importante de libertação, a qual aquele que toma posse, com certeza sai desse lugar aqui transformado pelo Espírito Santo. Amém? Então fiquem em paz aí, fiquem em espírito e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez em espírito e em verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez unidos na mesma oração, no sentido único de recebermos o discernimento da Tua Palavra, estamos nesta oração, nesta fé, para a Tua glória, Senhor, que venha a ser derramado sobre esse lugar, sobre a mente dos ouvintes dessa palavra, uma unção muito especial para que todos, Senhor, possam estar sendo transformados, renovados, preenchidos pelo Teu Espírito daquilo que falta em nós, principalmente a sabedoria e o discernimento, Senhor. Pai, afasta toda a seta do inimigo, repreende com o Teu poder a ação do mal sobre quem está determinado a ouvir a Tua palavra, que nada impeça-os de poder estar recebendo do Teu Espírito o discernimento, porque não adianta o homem falar e pregar se Teu Espírito não testificar no coração, e Teu Espírito não vai invadir o coração de ninguém, Senhor, a não ser que abram a porta e desejam esse discernimento. É a Tua palavra que nos ensina isso, e nós cremos no Teu poder e pedimos a Tua graça sobre esse culto, em nome de Teu Filho Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Eu vou ler de novo. Assim como o pássaro foge, como no seu vaguear, né? Assim também como as andorinhas têm os seus voos, a maldição não se cumpre se não tiver causa. É o que diz as Escrituras do Senhor. Amém? Ou seja, há muitos crentes que estão sofrendo, amados, em nosso meio, e muitas vezes por falta de entendimento, por falta de conhecimento, como diz as Escrituras, mas o fato de não ter a onisciência, como Deus tem, porque é o único que tem essa onisciência, Deus, não há outro Deus, e o único ser onisciente no universo é o nosso Deus. Então, por nós não termos a onisciência que é de Deus, nós chegamos a alguns pontos absurdos, até de questionarmos ao próprio Deus, por não termos essa onisciência. Algum fato ocorre, né? E nessa caminhada que nós temos aí no Evangelho, que é porta estreita, não é porta larga como a perdição, a porta da salvação ela é estreita mesmo. E nessa caminhada onde as tribulações vêm, a própria Escritura diz que no mundo nós teríamos as tribulações, aflições, né? Até diz as Escrituras que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor nos livra de todas. Amém ou amém? Mas isso tudo acontece porque nós estamos caminhando com Deus. E o mundo que jaz no maligno, obviamente, vai tentar opor-se a isso. E nós precisamos estar, então, como diz em Efésios, capítulo 6, revestidos de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau, o dia da batalha. Amém ou amém? Então, ali que diz as Escrituras Sagradas, a única forma de ser revestido das armaduras de Deus é estar buscando em Deus, da fonte, a quem nos fornece essa armadura, né? Aí vai falar de oração, vai falar do ouvir da palavra, que é a espada, enfim, né? Vai falar da fé, que é o escudo. E se você estudar, meditar ali em Efésios capítulo 6, você tem um discernimento maior. Como a palavra não é voltada a Efésios 6, eu não vou até lá. Estou apenas passando alguns endereços para a igreja, para poderem refletir sobre isso, né? E muitos acabam até não congregando, se afastando, e aí abandonam o seu escudo de fé, esquecem que estão no meio de uma batalha, que esse mundo aqui é um mundo passageiro, que estamos aqui como peregrinos, como forasteiros,
e tudo isso que vai passar esse céu que nós vemos, vai passar essa terra que nós pisamos, né? A vida que estamos vivendo nesse corpo vai acabar, enfim, tudo isso aqui é vaidade, e o homem sofre por causa dessa vida, sendo que ele deveria estar buscando o discernimento de como viver essa vida com Deus, para poder ter a eternidade com Ele. Amém ou amém? E muitas vezes nessa caminhada nós sofremos essas perseguições. Há um período que nós temos tranquilidade, há período que vem essas aflições, elas são muito claras, há períodos que elas não cessam e nós não vemos, porque Deus está nos livrando. Amém ou amém? E nós não podemos, às vezes, pensamos que está tudo bem, mas não fazemos ideia da enormidade de livramentos que estamos recebendo do Senhor, de setas que estão sendo retiradas, né? Mas tudo isso só acontece porque estamos caminhando com fé. Agora, se abandonarmos a fé, se deixarmos de ouvir uma palavra, se deixarmos de congregar, vamos cair com certeza nas armadilhas do inimigo. Então, eu me lembro até a primeira vez que eu questionei a Deus, porque mesmo caminhando com Deus, esses anos todos, muitas vezes nós questionamos a Deus por não termos a tal da onisciência, por não termos até o discernimento e não podemos ver no mundo espiritual o que é a realidade, né? Como eu já preguei muitas vezes, o mundo espiritual é muito mais real do que esse que nós vemos aqui. E por nós não termos esse discernimento, não termos esse conhecimento do mundo espiritual, nós sofremos. E também acabamos cometendo uma coisa horrível, que é questionar a Deus. Eu já me peguei questionando a Deus muitas vezes. Lá no começo da minha fé, eu me lembro a primeira vez que eu questionei a Deus, foi quando eu li o livro de Jó. Eu me entristeci tanto com o livro de Jó, e não entendia por que aquele sofrimento daquele homem. Fiquei muito triste mesmo, eu ficava assim, Senhor, né, me dá o esclarecimento, o porquê esse homem sofreu tanto desse jeito, né? E sendo que o Senhor mesmo, até peço que você vá comigo depois, lá no comecinho do livro de Jó, depois nós vamos lá juntos, mas você vai observar que o próprio Senhor elogiava Jó, né? É incrível como é que poderia um homem sofrer daquele jeito, sendo ele elogiado por Deus, como ele foi. E aquilo me deixou realmente muito triste. Mas eu tinha que ter a fé, e tinha essa fé, graças a Deus, de que nosso Deus é o que diz a sua palavra. Lá em 1 João, por exemplo, nosso Deus deixa muito claro. Aleluia, Jesus. Vamos ver juntos lá? Aqui, ó, lá no capítulo número 4 de 1 João, Deus deixa claro quem Ele é. Ele diz assim no versículo 7, através do apóstolo João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor, né? Então vai explicar ali que Deus se manifestou através do seu amor, né? Dando o seu Filho para nós, enfim, né? Nós conhecemos essas passagens e sabemos que realmente nosso Deus é o Deus do amor. E é isso que me deixava realmente encabulado, me deixava entristecido, porque eu queria entender o porquê do sofrer daquele homem, sabendo que nosso Deus é um Deus do amor, e o que é um juiz perfeito, é um juiz justo, como a própria Escritura afirma isso. Vá lá, por favor, em versículo 8, quando diz claramente lá, versículo 8, não, versículo, deixa eu ver, 1 João, não, aí nós vamos lá em Salmos, vamos lá em Salmos. Aqui diz claramente que nosso Deus é amor, até aí está perfeito, né, amados? Vamos então lá no nome de Jesus em Salmos, no Salmo 17. Lá no Salmo 17, há uma revelação clara desse Deus do amor. Ele, além de ser um Deus de amor, ele é um Deus justo, é um juiz justo e perfeito. Lá no Salmo 17, por favor, Salmo 7, eu falei 17? Hoje eu estou atrapalhado, hein? Salmo 7, o versículo de número 11. Somente a parte A do versículo deixa bem claro que Deus é um juiz o quê? Justo. Olha, ele fica irado com as coisas injustas. Você lê o complemento do versículo 11, vai dizer que ele é um Deus que se ira todos os dias com as coisas injustas. Então ele é um Deus justo. E aí então eu ficava, como é que pode um homem que foi elogiado pelo próprio Senhor, agora sim eu posso convidar os irmãos a estar em Jó, lá no capítulo 1, você vai ver que o próprio livro de Jó é aberto com uma homenagem, com um elogio que Deus faz a Jó. Ele permitiu que fosse escrito o livro de Jó, e a teologia afirma que foi Moisés que escreveu o livro de Jó, pelo Espírito de Deus. Então, olha que o Espírito Santo revela ao escritor de Jó: havia um homem na terra de Uz, todos encontraram? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero,
reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então vamos lá no versículo de número 6, para você ver como é que Deus, lá na glória, se alegrava em olhar para a terra e ver um homem como Jó. Então diz lá que vindo o dia em que os filhos de Deus, no caso aqui os anjos, se reuniram, né? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, aqui é um momento que ainda não havia sido lançado fora, né? Disse o Senhor, Satanás ao Senhor, né? Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Versículo 7. E Satanás então responde ao Senhor dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E diz então o Senhor novamente a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Vamos ver até onde Deus mandou ler isso aqui. Até esse versículo só, até o versículo 8. Então, você vê que as Escrituras, amados, nos afirmam que Jó era um homem perfeito. Ele é, aos olhos de Deus, um homem reto, um homem íntegro. Amém? Amém. A sua fé é uma fé digna de ser elogiada pelo próprio Criador. Então, nós, ao ver que Jó passou por tudo aquilo, cada vez que você lê o livro, você vai, se você não tiver discernimento, não buscar o discernimento, vai acontecer o que aconteceu comigo, no início da minha fé. Eu realmente fiquei muito triste, porque eu via Jó como um homem injustiçado. Mas eu falei, como é que Deus vai ser injusto? Mas justamente por não ter a onisciência de Deus, eu tinha esse discernimento, nessa mente humana, de achar injusto o que acontecia com Jó. Eu achava aquilo injusto. Agora, como é que um Deus de amor permite que um homem que ele mesmo elogia diante dos anjos passe por tudo aquilo lá? Mas a minha conclusão era equivocada, assim como de Jó também, porque Jó chega a uma conclusão equivocada. Se você estudar o livro de Jó, você vai observar que ele o tempo todo defendia a soberania de Deus, defendia a graça que Deus tinha sobre a vida dele, e ele tentava mostrar isso para os seus amigos, numa determinada passagem do livro, onde ele expressa ali, olha, Deus a qualquer momento vai se levantar, ele vai julgar a minha causa, porque eu conheço a minha integridade. Ele falava assim, aquilo irritava mais entre os amigos dele, que os amigos dele viam aquilo como um discurso vazio, como alguém que estava pecando em chamar Deus de injusto, porque na verdade os amigos viam, quando foram visitá-lo, já foram com a ideia de exortá-lo, porque é o que nós fazemos quando vemos alguém caído, quando vemos alguém sofrendo. De princípio nós começamos já a imaginar que aquela pessoa está amaldiçoada, que está passando por alguma luta, né? Porque realmente tem propósito esse pensamento. Mas nem sempre nessa nova aliança pode ser isso. Pode ser também que Deus está agindo como aconteceu com aquele cego, que ao caminho de Jesus, os discípulos perguntam: quem está amaldiçoado? Ele nasceu assim, Senhor. É ele que está amaldiçoado ou foi a família dele que pecou e a maldição veio sobre ele, que é a descendência do que pecaram? E aí Jesus fala: não, ele não está, nem ele pecou, nem os antecedentes dele. Ele está assim para a glória de Deus, ou seja, esse é o momento que ele vai ser usado agora, né? Ele não falou com essas palavras, mas eu estou dizendo aquilo que o Espírito Santo nos revela, que Jesus queria dizer isso, olha, esse é o momento que ele vai ser usado, ele é um vaso criado para isso. Então existem esses propósitos também, que às vezes as pessoas passam por lutas, que você e eu temos mania de julgarmos as pessoas pelo nosso ponto de vista, pela nossa própria vida, pela maneira que levamos a nossa vida. Nós esquecemos que nem os dedos das mãos são iguais, né? Que não há nenhuma digital igual no universo, e que cada um, Deus tem um plano diferente, né? Então ele tem um princípio bíblico, mas ele é o que faz o vaso para o propósito dele. Você crê nisso, Deus? Então nós não podemos nunca julgarmos uns aos outros, porque nem Jesus veio para julgar. Você crê nisso? Então nós devemos estar sempre voltados a Deus, lembrando que nós servimos um Deus de amor, e que a única ordem que Ele deixou na terra é para amarmos a Ele acima de tudo, e amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Amém ou amém? Então essa é a única ordenança de Deus. Mas eu confesso que muitas vezes eu me peguei questionando o Senhor, lá no início da minha fé, em outras situações também, mas não vou citá-las aqui. Eu vou citar só o livro de Jó, porque convém que todos possam depois meditar nessa palavra, e aqueles que estão lendo, já leram, já refletiram, talvez tiveram a mesma dificuldade de entender por que Jó sofreu tanto, né? Sendo ele um homem elogiado por Deus, íntegro,
Mas é importante nós entendermos que há um propósito para tudo embaixo dos céus, amém ou amém? Mas também há um outro detalhe, que foi dito no início dessa mensagem, lá em Provérbios 26:2, que não há maldição sem causa, amém? Então isso é importante nós entendermos também. Vamos estudar um pouquinho o livro de Jó. Vamos entender. Primeiro é importante você entender que, assim como Jó teve que, no final do livro, você vai perceber que ele já está ali começando a se perturbar, ele começa a ficar desinquieto com aquela situação. A esposa dele avança-se sobre ele e fala: morre logo, homem, renuncia a esse Deus. E tudo isso vai levando Jó ao limite, ao extremo. E quando ele chega ao limite, ao extremo, ele começa a entender que Deus não é onisciente. Ele fala: acho que eu me equivoquei. Ele não chega a dizer com essas palavras, mas as palavras que são colocadas no livro de Jó, lá no final, deixa claro que Jó, ele está não duvidando que Deus é onisciente, mas ele não tem mais certeza que Deus é onisciente. E ele vai dizer isso porque ele fala: se Deus é onisciente, ele não vai deixar que eu passe por tudo que eu estou passando sem se levantar. Então ele vai dizer isso: Deus ou vai se levantar a qualquer momento, ou ele realmente não é onisciente. E aí então é a hora que Deus vê que ele chegou no limite dele. Então Deus, que é um Deus justo, e percebe que esse filho precisa de correção, e a própria Bíblia diz, antes nós irmos de novo o livro de Jó, lá em Hebreus, no capítulo 12, se der tempo de você ir, você vai, senão apenas ouça a palavra. Lá em Hebreus capítulo 12, a carta aos Hebreus nos deixa claro, na nova aliança, que esse Deus que nós servimos é um Deus que corrige mesmo. E Ele faz exatamente como aqui na terra nossos pais deveriam fazer conosco. Essa geração de hoje não é tanto não, mas as gerações mais antigas, elas disciplinavam seus filhos mesmo. Tanto é que surgiram aí grandes homens e mulheres, né, que hoje são pais de família. Infelizmente a geração de hoje não está mais disciplinando seus filhos em função desse plano maligno do inimigo, do consumismo, dessa monte de coisa que acontece na terra, em que o pai e a mãe não podem dar atenção para os filhos estão rebeldes, estão revoltados, eles estão crescendo mimados, recebendo tudo, porque o que é mais importante que eles deveriam receber, não conseguem receber, que é o amor, o carinho e a disciplina. Eles na verdade estão recebendo tudo que um ser humano deseja na carne, mas o que eles precisam espiritualmente, pouco está sendo dado a eles. Misericórdia. Isso é a geração de hoje, é um fato, não adianta a gente querer contestar fatos que nós estamos vendo aí. Por isso que você vê cada dia mais jovens, adolescentes se matando, tentando chamar a atenção dos seus pais, e acham que fazendo isso, né, acabam, né, chamando a atenção, e chamam mesmo, mas de muitas vezes de uma forma que não tem volta mais, né? Mas enfim, vamos à mensagem, vamos ao foco da mensagem, porque saímos um pouco fora, para podermos entender por que Deus insiste em ser o que Ele é, um Deus disciplinador, um Deus Pai verdadeiro, não um pai da geração de hoje, que é uma geração totalmente ligada a agradar o filho e esquece de discipliná-lo. Eu crer que quem é filho de Deus não vai permitir que aconteça isso na sua casa, amém ou amém? Mas estou falando também referindo ao mundo, né? O mundo está desse jeito. Em Hebreus capítulo 12, o Senhor deixa claro no versículo 6 ao 11, dizendo essas coisas. Ele fala assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita, exorta a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a nossa carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Quer dizer, quando foi escrito isso, acontecia isso, né? Os filhos obedeciam e reverenciavam a correção dos pais, né? Quando foi escrita essa carta aqui aos Hebreus, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos então muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amém ou amém? Então é um conselho do Senhor aqui, do Espírito Santo. Se vocês ouvem os seus pais, obedecem a eles quando eles vos corrigem, muito mais deve ser ouvido o Pai Celestial para viver uma vida eterna. Amém? Então no versículo 10 diz, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como que eram nossos pais terrenos, bem como lhes parecia. Agora imagine este, né? E isso para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, então imagine Deus
que nos quer corrigir para que nós participemos da sua santidade. Então, se nós damos ouvidos aos pais terrenos, imagine a Deus, é isso que ele quer dizer. Aqui na terra, os pais podem até corrigir dentro de uma visão equivocada, mas corrigiam. Agora, Deus jamais se equivoca. Deus é Senhor e onisciente, Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Então Ele está nos corrigindo para nos fazer participantes da sua santidade. É isso que diz o versículo 10. Já o versículo 11, que é onde nós vamos parar aqui, diz assim: e na verdade toda a correção, ele vai dizer, se na verdade a correção, a disciplina no momento que está sendo dada, ao presente, não parece ser de alegria, ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça exercitados por ela. Diga glórias a Deus. Então esse é o propósito de Deus. Ele mesmo que ele sabendo que você, no momento que você recebe a disciplina, ele percebe que você não fica feliz. Aqui não é de bom grado que nós ouvimos, mas se você ouvir atento e temente ao Pai Celestial, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós, então no final você vai ver que vai produzir um fruto que vai ser pacífico, e um fruto digno de bênçãos e vitórias que Deus concede a nós pela disciplina. Amém ou amém? Então tudo que Deus quer e queria fazer com Jó, Ele quer fazer com nós, quer nos disciplinar. E é exatamente isso que Ele queria ensinar, o que diz em Provérbios 26, 2, lá no final, que não há, Jó, entenda uma coisa, Jó, eu não estou cometendo injustiça com você, não há maldição sem causa. É isso que Deus queria falar com Jó. Tanto é que lá no capítulo, voltando agora ao livro de Jó, voltem lá por favor, no capítulo 38, Deus vai exortar Jó. Então aqui eu tive que mostrar para os irmãos que a exortação, ela é de Deus sim, e nós temos que receber de bom grado a exortação, porque tem pessoas que não vêm mais nos cultos de sexta porque acham que o pastor é muito bravo na sexta-feira. Eu prefiro em domingo que ele só canta, ele é diferente no domingo. Eu já ouvi essa frase lá: pastor, eu parei de ir porque estava me sentindo mal nos cultos de sexta. Eu falei, meu Deus, quem estava te fazendo sentir mal é o diabo, porque na verdade o culto de sexta é o culto da lavagem, onde Deus, com o seu lavar regenerador, nos lava de toda a imundície do pecado. Amém? Pela sua palavra. Então as pessoas depois pediram perdão, voltaram a congregar, voltaram a entender esse mistério de estar ouvindo a palavra, mesmo que ela sacar e não queira. Você viu que a palavra diz, no momento que se ouve uma exortação, não é agradável mesmo. Isso até com nossos pais nos corrigem, mas pode ser certeza que depois vai gerar um fruto que você vai lá na frente dizer: poxa, por que não ouvi mais a exortação? Por que não aprendi mais da palavra? Deus me perdoe, porque muitos erros que eu cometi, muitas quedas que eu tive, foi justamente porque eu não ouvi a tua palavra. Que isso não aconteça com você em nome de Jesus. Não deixe de congregar então, e esteja sempre atento, principalmente nesses cultos de libertação, em nome de Jesus. Lá no capítulo 38, Deus começa a exortar a Jó, justamente depois que ele começa a ver que Jó está sucumbindo na fé, que Jó está começando a cair na fé. Então Deus se levanta e vai falar com ele no versículo 1 do capítulo 38. Depois disso, o Senhor responde a Jó dentro de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha Deus falando. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E o versículo 3 então ele vai dizer: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responda-me. Olha a exortação das bravas mesmo, né? E tu responda-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Versículo 8: ou quem encerrou, quem fechou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens para a sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro? Versículo 10: quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui tu virás, não mais adiante, até aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Olha aí, Deus está dizendo: para onde você estava com a sua inteligência? Quer me questionar, Jó? Né? É isso que ele está dizendo. Eu parei de ler, estou aqui voltado para os irmãos.
Estou resumindo, que toda essa passagem aqui do capítulo 38 vai ser uma exortação daquelas bem bravas mesmo. Deus está chamando a atenção, se levantou do trono e está chamando a atenção de Jó. Essa e muito mais. Vá no versículo 21 para nós adiantarmos um pouquinho. Versículo 21 do capítulo 38. De certo tu sabes. Depois que ele exorta bastante, ele fala: de certo tu sabes. Deus está falando com ironia aqui, né, amados? De certo tu sabes, porque já eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. É uma ironia de Deus, na verdade, né? Acho que, lógico que Jó não sabia de nada disso, né? Então, lá no versículo, no capítulo 40 agora, no versículo 2, Deus fala assim para ele: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas. Isso vale para todos nós, viu, amados? Muitas pessoas que vão: também não vou mais para a igreja. Você acha que está contendendo com o pastor? Não quero mais saber de nada. Você acha que isso aí ofende a igreja, a mão de Deus? Olha, amados, quando foi pedido um rei, Samuel ficou tão triste, como eu fico triste com tantas coisas que acontecem no meio da congregação, às vezes que chega ao nosso conhecimento. Samuel ficou tão triste, Deus chamou e falou: Samuel, vem cá. Você pensa que é com você o negócio, Samuel? Você pensa que eu não ouvi o que eles falaram para você? Você acha que é com você o problema? Pois vai dizer para eles que eles mexeram comigo, não foi com você. Então muitas vezes eu fico triste e ouço essa mesma voz falando: filho, você acha que é o problema com você mesmo? O inimigo está usando isso para me atacar a minha obra. Então muitas vezes nós não sabemos de onde começa a maldição nas nossas vidas como cristãos, como crentes. E às vezes por justamente não termos discernimento das coisas e julgarmos como se fôssemos Deus. E Deus está mandando dizer essa noite, em nome de Jesus: muitos de vocês, muitos que estão aqui ouvindo, inclusive na internet, estão debaixo de maldição, justamente porque querem contender contra Deus, contendendo contra as coisas de Deus. Então vamos vigiar um pouco mais, amados. Eu me lembro claramente, muitas vezes mesmo, como diácono, a minha missão como diácono, quando eu comecei como diácono, era defender o ministério que eu estava. Eu defendia com todas as forças da minha alma. E me lembro por 2 ou 3 situações que houve um levante nas costas do meu pastor. E ele até hoje não sabe, e não vai saber, porque eu não sou homem de leve trás, nunca fui. O que eu fiz foi assumir a minha posição perante a Deus. E levantei o meu escudo, a minha espada, e lutei contra o inimigo. E aí então o Espírito Santo falou no meu coração: me agradei de ti, porque assim que um servo meu deve agir. E eu estou passando essa experiência para a igreja, para que a igreja cresça. Porque vocês acham que o inimigo está feliz de ver a igreja, a mão de Deus, ou qualquer outra igreja, libertando, curando, restaurando, transformando famílias, vidas, salvando as almas? É óbvio que não, né, amados? Então nós temos que começar a entender que muitas vezes muitos começam a sofrer, passar por lutas sem saberem que há uma origem atrás disso. Então nós devemos, então, no nome do Senhor Jesus, começar a crescermos na graça e realmente no conhecimento de um Deus vivo, um Deus que é amor, e que só permite acontecer algo na vida de alguém para um propósito dele. Nem se esse propósito foi salvar só, mas Deus, Ele vai cumprir o propósito dele. E Ele quer que nós entendamos que não devemos nunca, porque às vezes você é correto em tudo, amados. Você é correto no dizimar, você é correto no estar em todos os cultos, mas não é correto na sua língua. Às vezes você não é correto em outras coisas, e ali não adianta nada. O inimigo vai te acusar diante de Deus como Jó, porque eu tentei entender, muitas vezes não entendia, e aí depois o Senhor Espírito Santo falou: filho, já que eu te ungi como um servo meu que vai ter que pregar o meu evangelho, eu não quero que você fique sem saber de detalhes. E você não entendeu ainda, mesmo lendo, que eu confesso a vocês que eu li 5 vezes o livro de Jó. Eu li 5 vezes, e as 5 vezes eu não entendia porque Jó não sofria. E nunca tinha ouvido uma mensagem, o porquê do sofrimento de Jó. Nunca tinha ouvido. Talvez alguém já tinha até pregado, mas eu nunca tinha ouvido. Até que o próprio Senhor teve compaixão de mim, se revelou e mostrou aonde estava o erro de Jó. Uma coisa que o inimigo acusava ele diante de Deus. Eu vou convidar vocês então a ir lá comigo, lá no capítulo 3 do livro de Jó. Lá no capítulo 3, depois de você ver todo aquele elogio que é feito a Jó, você vai
estudar um pouquinho mais, se você tiver interesse, e vai ver que o inimigo se levantou e disse: também, o senhor fala que ele é tudo isso aí porque o senhor dá tudo para ele. Um homem que tem tudo que ele tem, só vai adorar o Senhor mesmo. Me permita eu tocar nas coisas dele, para o senhor ver se ele vai adorar o Senhor, ou se não vai blasfemar contra o Senhor. O que você quer tocar onde nele? Deixa eu tocar nos filhos dele, que é o que ele mais ama, e é o que ele mais teme. Ou o Senhor, na sua licença, não ouviu? Porque eu ouvi. Aí foi o que Deus me revelou. Deus mostrou um homem sentado numa cama. Eu nem sabia quem era aquele homem, porque a minha pergunta era por que Jó sofria naquela visão que Deus me deu. Ele me levou a mostrar um lugar assim, bem simples, mas para a época era talvez luxuoso, né? Mas era simples, uma cama rústica de madeira, um senhor assim, já de meia idade. E eu falei: quem é essa visão, Senhor? Quem o Senhor está me mostrando? O Senhor falou: estou te mostrando Jó. Eu falei: sério, Senhor? Então agora, só que a cara, que eu vou te mostrar todo o final. Aí Deus mostrou a história toda, ele sentado na cama de madrugada, orando. Aí a esposa acorda e fala: Jó, o que foi, meu marido? Por que você está acordado? Estou muito preocupado com meus filhos, com nossos filhos. E começou a falar: eu tenho muito medo do que pode acontecer com eles, porque nós temos condições financeiras, eles ficam só se divertindo. E então estou aqui orando por eles, estou aqui oferecendo a Deus meu sacrifício por eles, que meu maior medo é de eles serem tocados pelo diabo. Deus mostrou isso para mim, amados. Eu falei: Senhor. Aí Deus me falou assim: você quer a confirmação do que eu te dei? Vá no capítulo 3. Aí eu fui no capítulo 3 e reli, não entendia como. Eu falei: eu não estou entendendo o que o senhor quer mostrar. Eu falei: você não entendeu ainda, filho? Eu falei: não, Senhor. Então vá no versículo 25. Aí eu estou convidando vocês para ir comigo lá. Aí ele vai dizer, quando já aconteceu tudo aquilo, de perder os filhos dele, porque o diabo então recebe a permissão de Deus, porque era uma acusação que tinha em cima de Jó. Então você que é mãe, você que é pai, fica aí muito preocupado e soltando. Se preocupar com teu filho, com a tua filha, com teus filhos, é normal. Cuidado com o que você fala. Que o diabo fala assim: então é isso que ele temia, é isso que ele tem medo, é isso que ela tem medo. Aí vai lá diante de Deus e fala: ô Senhor, olha aí, a tua palavra diz para ele que quem habita, onde o Senhor habita, não pode ter medo, ele tem medo. Me permita então tocar nessa pessoa, né? Justamente nessa área dessa pessoa. Então vigia, amados, não só com filhos, ou com qualquer área da tua vida. Nunca você solte a palavra. Você pode ter esse sentimento, não seja hipócrita, que eu também tenho. Nós somos seres humanos, amém ou amém? Então você pode ter receios, você pode ter temores, só que bico fechado. Não solte isso nunca, jamais. Você soltou, você legalizou no mundo espiritual, e foi o que Deus me mostrou. Olha o que ele fala aqui, ele acaba de confessar, porque não está escrito na Bíblia que um dia ele se sentou com a mulher na cama e a mulher pegou ele e falou: isso foi visão de Deus. E aqui já mostra o acontecido, versículo 25, já aconteceu. Então ele vai falar assim: porque o que temia, o que eu mais temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Percebeu, igreja? Amém? Você está num ponto de libertação? Você está entendendo porque Deus te trouxe essa noite aqui, igreja? Para você entender que se você crê que Deus habita em você, você crê? Amém. Então vá lá em 1 João, por favor, se você crê. Abra em 1 João. Se você crê que Deus habita em você, Ele é o que? Deus é o amor. Amém ou amém? Ele é um Deus criador de todas as coisas, tudo está sob o domínio dele, tudo está sob o governo dele. Então você deve o que? Quando você entrega a sua vida a Ele, Salmo 37, entrega teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quem fará? Ele, Deus. Amém ou amém? É você que vai fazer? Não. É o teu pastor da terra? Não. É a tua igreja, tua fé religiosa? Não. Deus fará. Amém, igreja? Então, 1 João capítulo 4. Você pensa que os pastores gostam de pregar isso, amados? Se eu pregar isso, a igreja vai começar só a olhar para Deus. Que bom, né? Que bom olhar só para Deus, né? Não vai mais me admirar. Poxa, que bom, a glória então pertence a Deus. Amém, pregadores do Senhor? A glória pertence a Deus então? A Ele pertence a glória, a honra e todo o louvor. Amém? Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, amados. Não estou falando da minha carne, não, porque minha carne é pecador igual de vocês. 1 João capítulo 4, em versículo 18, vai dizer o que? Se você crê que Deus habita em você, você aceitou Jesus, não aceitou?
Ele é amor, não é? Então o amor habita em você, ele está dentro de você aí, ó. Então vai dizer as Escrituras, no versículo 18: no amor não há temor, ou seja, no amor não existe medo. Amém? Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, lança fora todo temor. Porque o temor, porque o medo, a palavra de Deus vai dizer claramente, porque o medo, ora, o medo produz o quê? Tormento. Olha aí, quem tem medo fica atormentado, fica perturbado. Ai, meu filho não sei o quê, meu filho não sei o quê, ai, aquele negócio, eu vou perder o emprego, não sei o quê. Vive atormentado. O amado, o cristão verdadeiro, lembra-se disso, tem que voltar às origens da mensagem da Igreja Mundial, lá do começo. O cristão verdadeiro, ele parece aos olhos do coitado daquele que ainda não tem a fé verdadeira, ele parece ser soberbo, ele parece ser arrogante, porque o cristão verdadeiro, ele tem consigo, quando ele recebe uma palavra do inimigo: olha, que coisa feia está acontecendo na tua vida, que luta, hein? Sei não, hein? Você não sabe, mas eu sei que fim vai dar isso. Como assim? O Deus que eu sigo já está providenciando minha vitória. Aí a pessoa fala assim: que é isso? O que eu vejo é ao contrário, o que você vê, mas eu não vejo o que eu vejo. Eu também vejo o que você está vendo, mas eu não creio no que eu vejo. O cristão verdadeiro, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê, igreja. Porque ele não fica tentando imaginar como é que Deus vai fazer, porque ele entregou a sua vida a Deus. Então, vou descansar em Deus. Eu vejo pessoas mais preocupadas do que eu na minha vida, até me irrita certas coisas. Falo: Senhor, misericórdia, até quando esse povo vai me entristecer com essas preocupações, sendo que eu confio no Senhor. Amém, igreja? E a vida é minha. Amém ou amém? Então, vamos seguir em frente? 1 João está dizendo claramente: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, tudo que Deus deseja é nos aperfeiçoar no seu amor. O desejo dele é que nós cresçamos na sua graça, no seu entendimento. Amém ou amém? Agora sim, ele só vai fazer isso se nós tivermos fé, se realmente a nossa fé estiver ativa. Porque se ela não estiver ativa, de forma alguma Deus vai poder agir. Então ele vai dizer claramente: se vocês não tiverem, continuar com esse medo todo, eu não vou conseguir aperfeiçoar vocês, eu não vou conseguir transformar vocês. Porque é de glória em glória, de luta em luta, de batalha em batalha que nós somos transformados. Amém? E cada batalha que você enfrenta, você pode dizer claramente quem é o seu Deus. Olha, eu estou no meio de uma guerra assim, mas ele disse que eu estaria. Só que ele disse que estaria à minha frente. Aleluia. Amém, igreja? Então vamos ler de novo. No amor, o amor habita em você, igreja? Você aceitou Jesus realmente como seu único e suficiente Salvador? Amém. Ou tem mais alguém que você conta que vai entrar nessa história para te salvar? Para te ajudar? Não, né? É só Deus, né? Então, amados, presta atenção. Ele habita em você, porque ele falou: aquele que crê em mim, eu virei. Quem eu bater a porta, abrir, eu entrarei, eu e meu Pai, ali faremos morada. Ele quer dizer assim: meu Espírito entrará ali. Ele representa a mim e meu Pai, e vai estar ali o nosso Espírito ali. Amém, igreja? Então, se ele habita em nós, você não tem que ter medo de nada. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Amém, meus irmãos? Está muito claro para nós isso aí, né? E o que Jó falou? O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, o que eu mais receava aconteceu. Está vendo? O diabo tinha razão, né? De falar que ele não era um homem tão perfeito assim. Só que Deus, ele vê com os olhos de amor, né? Ele vê aquele homem realmente como um homem íntegro, e é íntegro. É natural que nós, seres humanos, tenhamos. O problema não é ter medo. Deus vê os nossos medos aqui. Deus conhece os nossos temores. Você crê nisso? E você não está sendo rebaixado por causa disso, não. Ele continua te amando e te admirando e vendo o que ele está fazendo. Amém? Agora o que acontece é que você não pode soltar isso. Você não tem que contar isso para ninguém. Guarda para você que você tem um Pai Celestial. Amém? Você tem um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, o Todo-Poderoso habita em você. E se não aconteceu ainda algo, porque Ele tem um plano atrás disso tudo, Ele vai fazer acontecer. Amém ou amém? É só esperar nele. Porque afinal de contas, se Deus é por nós, agindo Deus, meu Deus, essas não podem ser palavras lançadas ao vento. Daqui a pouco vocês estão que nem aquela outra igreja.
pegando só cartilha, amém, 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 repetindo as frases, repetindo palavras, sem saber o que está falando. Não é isso que Deus quer da sua igreja, irmãos. Nós temos que estar falando com convicção. Olha, realmente, Deus está na minha vida, agindo Ele, ninguém pode impedir. E se Ele é por mim, ninguém é contra mim. Amém, igreja? Deixar isso muito claro, para quem quiser ouvir. Amém? Concluindo, amados, concluindo. Nunca questionemos a Deus, o agir de Deus. Nunca façamos isso, amados. Porque se você entregou a sua vida a Ele, confia. Entrega mesmo de todo o coração, que o restante Ele vai fazer. Amém? Nunca murmure, nunca questione Ele em nada, mesmo diante da adversidade, diz o Senhor para mim fechar esse culto. Pois Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo. Amém, amém? E se acontecer alguma coisa na sua vida, alguma maldição aparecer aí, tudo bem. Alguma situação que te entristeceu, alguma seta penetrou, é só pedir para o Espírito Santo te revelar aonde que eu caí, Senhor, aonde foi que eu errei, aonde eu tropecei. Não estou questionando o Senhor, que o Senhor está fazendo isso injustamente. Com certeza eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito. Então me revela, Senhor. Aí você entra em jejum, entra em oração, entra em campanha, humilha-se na presença do Senhor, para que o inimigo fuja de você. E Deus possa ter a liberdade, porque aquela acusação está tão forte na tua vida. A maldição às vezes vem, a situação, a tribulação, a aflição vem de uma tal maneira, que às vezes nós não encontramos a causa, mas tem uma causa, porque Deus não é homem para mentir. Ele disse claramente: não há maldição sem causa, não há aflição, não há tribulação sem causa, tem um motivo. Então nós devemos sempre estar firme com o Senhor e confiando nele. Amém? Tem algumas passagens bíblicas que nos mostram que o povo de Israel entrou em desgraça justamente porque deu lado para o inimigo. Eu não vou ler, mas eu vou ler assim uma passagem. Vai em Josué capítulo 7, porque olha o que aconteceu aqui. Porque às vezes você fala assim: nossa, tive uma vitória e agora estou cheio de derrota, o que está acontecendo? Tive uma vitória grande recentemente, agora uma coisa que eu pensei que fosse ganhar, eu perdi. Aconteceu isso com Israel também, amados, lá em Josué, no capítulo 7. Eu vou resumir porque não dá tempo de ler, o tempo está passando muito rápido, até aqui na igreja, né? A palavra de Deus está se cumprindo mesmo, né? Louvado seja Deus por isso. Lá em Josué, no capítulo 7, lá nessa região toda aí desses capítulos, eu vou ler do capítulo 7, vou ler do versículo 3 ao 13, mas não vamos ler agora não, deixa eu explicar para os irmãos. Israel acabara de ter uma batalha, e grande, hein? Israel acabara de vencer uma batalha enorme, e olha, ficou famosa aquela batalha de Israel. Aí veio uma nova batalha, logo em seguida, pequenininha, e Josué, que estava liderando o povo, já estava preparando o exército. Aí chegou alguém nele, os conselheiros, falou o seguinte: Josué, nós fomos sondar lá, pesquisar, e olha, a terra de Ai é um povo desse tamanhozinho, mas pobre, fraquinho, nem compensa mandar um exército nosso lá. Manda só um pouquinho de gente, porque olha, vai ser igual tirar doce de criança. Basicamente está dizendo isso na Bíblia. O conselho dela para Josué. E Josué estava todo satisfeito, acabou de ter uma vitória enorme. Então tá bom, vamos lá, vamos mandar um pequeno povo para enfrentar esse povo de Ai. Não precisa todo o exército não. Lá no versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 a ferir Ai. Não te fatigues ali com todo o povo, porque poucos são os inimigos. E assim então subiram, versículo 4, lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Olha aí, foram derrotados. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou. Morreu gente de Israel, gente. Israel não perdia almas de forma alguma, não perdia vidas nas guerras. E nessa pequena guerra ele perdeu almas, morreram, ficaram mortos no campo, lá 36. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou, versículo 6, em sob a terra o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. E ali os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizestes passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer
tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou-se as costas diante dos seus inimigos. Ou seja, ele está dizendo, o que vai ser de nós? O que vão dizer da gente, né? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Olha que vergonha, um povinho pequenininho derrotou Israel. É isso que eles estavam perturbados. Josué ficou triste. E o versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, a minha aliança, né? Que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, ou seja, ficaram com coisas malditas, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então aí Deus revela a Josué que há pecado no meio do povo. Amém, meu amigo? Então, Josué, não há maldição sem causa com Josué. Está acontecendo isso aí, Josué? Há uma causa, Josué. Eu vou te dizer qual é a causa. Você quer saber qual é a causa? Depois estude Josué. Daí para frente você vai descobrir que um cidadão lá chamado Acã teve a pachorra, a ousadia, né, a infelicidade de, no meio dos esposos, ficar com coisas que não era para ter ficado, só por causa do valor que tinha, né? E Deus irou-se e todo Israel pagou o preço. Às vezes você está sofrendo uma situação que nem você fez nada, mas você está habitando com alguém por causa daquela pessoa, por causa de uma situação da sua casa, você está pagando um preço. Então, por isso que apressa-te em ver a tua casa convertida realmente, porque você que tem o seu lar, tem os seus filhos, tem o seu marido, a sua mulher, se um deles agir indevidamente, todo o ambiente vai ser contaminado. Isso é inevitável, amados. Então vamos vigiar nessa área também, em nome de Jesus, amém? E assim em todas as áreas da nossa vida, amado. Em nosso país também, se o Brasil não vigiar aí, misericórdia vai acontecer. Em nossas finanças, né, se nós roubarmos a Deus, enfim, em todas as áreas da nossa vida, tem que haver uma vigilância, amém ou amém? Porque não há maldição sem causa. Eu conheço, não são poucos. Tem uma história verídica de uma grande transportadora, que eu não vou citar o nome aqui, porque isso pode dar processo, mas uma grande transportadora nacional, que o cidadão era motorista de caminhão. Ele começou, essa é uma história conhecida no meio evangélico, ela é real. Eu tenho até o nome da transportadora, mas não vou citar aqui na gravação. Nem vou citá-la também, porque não convém, né? O fato é mais importante do que os nomes. E essa transportadora nacional, muitos anos atrás, era de um motorista, caminhoneiro, que ele se converteu e fez um voto para o Senhor. O voto que Abraão fez, né? E aí ele começou a se enriquecer, enriquecer. Aí ele passou a engordar os olhos em cima daquele que ele devolvia. Ele começou a achar que era muito que ele devolvia para a igreja. E começou a fazer o que era errado. Infelizmente ele entrou em falência, quebrou-se e voltou-se a ser caminhoneiro, sendo que chegou a ser a maior transportadora do Brasil. Ele teve que vender, ela hoje é uma empresa de vários donos, ela é grande mesmo, mas aquele fundador perdeu tudo, voltou ao pó. Simplesmente porque deixou que a maldição entrasse. Houve uma origem na causa. Então nós temos que vigiar mais, porque a vara vem para as costas dos tolos. Se você faz um voto com Deus e converter-se é um voto de fidelidade à palavra, amém? E se você deixa de ser fiel com o Senhor em qualquer área da sua vida, a varinha vem para as costas dos tolos. Não é Deus que faz isso, não. É o inimigo que vai lá diante de Deus. Ô Senhor, como é que é? Você está falando que o fulano lá é uma bênção? Ah, só está falando para Deus anjos isso aí, mas eu vejo bem quem que ele é, viu? Eu mesmo provoquei uma situação, que ele fez. Olha o que ela fez. Então vamos vigiar, amados, porque você pode a qualquer momento clamar pelo Senhor, assim como Pedro errou ao andar pelo mar, porque olhava só para Jesus, parou de olhar para Jesus, começou a reparar a força do vento e sucumbiu, afogou-se. Mas ele lembrou-se que tinha um Deus lá olhando para ele, amém ou amém? Ele clamou por esse Deus e gritou por ele por socorro, amém? E Deus estava disposto a socorrê-lo naquela hora. Deus, olha para o teu irmão do lado e diga para ele: Deus está sempre disposto a ouvir o teu clamor. Basta você arrepender-se e clamar a ele, amém? Eu falei essa frase longa porque o Espírito Santo mandou falar essa frase. Deus está sempre disposto a reverter a história da tua vida, mas basta você querer e desejar isso de todo o teu coração, amém ou amém? Para a glória de Deus, porque realmente nunca houve e jamais haverá maldição sem causa, porque de Deus ninguém se zomba, e certamente o que o homem plantar, certamente ele vai
colher. Isso está onde na Bíblia? Isso é Bíblia ou uma palavra de efeito do pastor? Vamos lá? Gálatas capítulo 6, para nós encerrarmos e o título, e passar o título dessa mensagem, para que fique bem gravado nos corações. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 deixa bem clara essa situação para nós aqui, ó. Louvado seja Deus. O ventinho é bom, mas ele atrapalha, vamos ter que movimentar aqui. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. Na minha tradução está dizendo assim: não erreis. Ou, na outra tradução vão dizer: não vos enganeis, né? De Deus ninguém se... Algumas vão dizer: Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso certamente, isso também ceifará, colherá. Amém? Então, nunca se esqueça. Se há alguma coisa acontecendo, há uma origem, quer seja ela para a glória de Deus, como era naquele século, então em tudo dê graças, amém? Ou então busque orientação do Espírito Santo, porque ele com certeza vai te mostrar onde houve a queda, aonde é necessário voltar para consertar o altar que foi quebrado. É no nome de Jesus que eu passo esse recado para a igreja, porque o tema dessa noite é exatamente o que nós falamos lá no início: não há maldição sem causa, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Se você crê no poder de Deus, aplauda Ele. Eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar então, igreja. Você que recebe essa palavra, coloque a tua mão no coração, que eu quero orar por você que recebe essa palavra de bom grado. Pois a palavra diz: agrada-te do Senhor, né? Confia nele, entrega teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Então, agrada-te da palavra do Senhor, mesmo que seja exortação, agrada-te do Senhor. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão com as mãos no coração, como eu também estou, para declarar nesse simbolismo da mão no coração, é que recebe a tua palavra. Que essa palavra foi plantada, muito bem plantada pelo teu Espírito Santo nesse coração, que ouviu a tua mensagem. Pai, rega, Senhor, com teu poder essa palavra, e que esse povo, Senhor, aprenda que regar significa viver ela. Aí vocês estarão regando a palavra, e com certeza no tempo devido ela vai brotar, vai gerar frutos e frutos que vão ser bênçãos e sem medidas a esse povo, e para a minha vida também, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Derrama a tua graça sobre os teus filhos e abençoa todos, Senhor, com o discernimento dessa mensagem, e que ninguém saia daqui sem ter esse discernimento, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus. Nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você
poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão suas filhas que pegaram essa folha para um propósito, o qual elas nesse momento estão em oração, registrando a fé delas no mundo espiritual, e sendo elas abençoadas porque confiaram no Senhor, Pai. Envia teus anjos para acolher as orações delas, assim como a tua palavra que diz que as orações dos teus filhos sobem como um incenso, com perfume agradável até o Senhor. Eu sei que elas estão orando com fé, registrando os motivos pelos quais elas vão iniciar essa campanha. O que eu faço é unir minha fé com a delas e declarar a glória do Senhor sobre a vida delas, para que elas permaneçam firmes até encerrar essa campanha e que elas possam estar convictas daquilo que elas estão declarando essa noite ao iniciar essa campanha. Eu abençoo, Senhor, essa campanha na vida das tuas filhas, em nome de teu Filho Jesus. Amém? Então vocês que estão orando pela sua campanha, digam em espírito: Senhor Deus, estou na tua presença para declarar publicamente a minha fé, pois inicio essa campanha declarando perante meus irmãos que o Senhor é o Deus da minha vida, e eu entrego esta causa nas tuas mãos, e já sei a resposta dela, porque o Senhor é fiel ao ver a minha fé, e eu honro a tua palavra, declarando que confio no Senhor, por isso que entreguei minha vida ao Senhor. Eu darei testemunho dessa vitória, porque eu já tomei posse dela, em nome de Jesus. Falou isso com fé? Eu uno a minha fé com a sua oração com a minha, esta oração, esse registro que nós fizemos, e declaramos a glória de Deus sobre a sua campanha, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar-se. Os que estão no meio da campanha agora, por favor, coloque-se em pé. Do 2º ao 7º dia. Aleluia, Jesus. Lembrando que essa folha é apenas uma campanha. Você pode pegar várias folhas para várias campanhas, mas cada folha é uma campanha. Aí está o povo de Deus, que um dia colocou
A mesma oração que essas irmãs acabaram de fazer, e agora não precisam repetir elas, né? Apenas façam essa oração publicamente, para que fique registrado que a sua fé está aí, ó. Deus sabe que ela está aí, mas você tem que registrar isso através da sua oração. Oremos juntos então. Repita essas palavras que o Santo Espírito traz da minha boca, em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, mais uma vez estou em tua presença, registrando a minha fé, isso publicamente, para a tua glória. Eu sei perfeitamente a quem entreguei esta causa, e sei que receberei das tuas mãos, porque só o Senhor é Deus, e eu darei testemunho da minha vitória, a qual desde o primeiro dia eu já tomei posse, em nome de Jesus. Quem serão envergonhados? Serão todos os inimigos que só se levantaram ou que tentarão se levantar contra a minha vitória, mas não prevalecerão, pois a tua palavra é fiel e verdadeira, que diz que as portas do inferno jamais prevalecem contra a tua igreja, e eu sou templo e morada do teu Espírito, igreja do Senhor Jesus. Diga amém? Graças a Deus por isso. Eu também concordo com a sua oração, e eu dou esse meu testemunho, que eu verei você dando glórias a Deus e testemunhando a tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar-se. Lembro os irmãos que encerraram as suas campanhas, que você deve tomar posse mesmo que você não tenha visto ela ainda. Deus é no tempo dele. Eu já vi causas ser entregue 1 ano depois, 2 meses depois, 1 semana depois, 1 dia depois. Faça esse gesto de fé. Você terminou, deposite no altar e glorifique a Deus, como você disse aqui, ó, quando encerra ela, né? Estou em oração e confiando no Senhor. E faça isso mesmo, confie no Senhor, porque Ele honrará a sua fé, no nome de Jesus. Amém? Você então que terminando esse culto, faça como o varão fez ali agora, ou pode fazer agora, depositando no vaso de oração. Aqui na internet, os que terminaram, entrem em contato comigo, que eu vou estar orientando vocês como faço com a campanha quando encerra ela, em nome de Jesus. Glórias a Deus por mais um culto de libertação. Você tomou posse da tua bênção.